Muito obrigada aí pela oportunidade. Perfeito, Vera. Vera, de acordo com os últimos boletins meteorológicos, estamos de fato vivendo um período de chuvas incomuns. O que isso significa? Bem, na verdade nós estamos vivendo em tempos de mudanças ambientais globais, mudanças do clima. O inverno amazônico é comum na nossa região, é característico, né, da região amazônica, mas ele sempre vem acompanhado por um fenômeno global, muitas vezes El Niño, outras vezes Laninha, e são esses fenômenos globais que faz a diferença, né, no inverno amazônico. Nesse período, nós estamos ainda num período de Laninha, que significa o resfriamento das águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, especificamente, e ele traz chuvas para algumas regiões, em especial para a Amazônia. A Laninha, ela iniciou as primeiras demonstrações da Laninha, começou em setembro, outubro, e em novembro nós tivemos o acoplamento definitivo, ou seja, se instalou a Laninha definitiva. Os especialistas tiveram então a certeza, pelos indicadores, de que nós estávamos numa Laninha, porém uma Laninha fraca. Ela atingiu seu pico em janeiro e nós tivemos fevereiro, um mês de muita chuva na nossa região, de chuva acima da média, caracterizado por chuvas de curto período de tempo, chuvas localizadas e bastante intensas em termos de volume de água. Isso acarretou em alguns momentos no Acre, em Brasileia, Sena Madureira, inundação de muitos dos igarapés urbanos. Agravado aí pelo processo de ocupação irregular do solo, com muito lixo no leito dos rios. A gente teve aí a inundação e o impacto em algumas famílias, né? E esse é o fenômeno que está vigente ainda, provavelmente até mais. Mas me parece que tem indicações que já está mudando isso. Tá. Normalmente nós acompanhamos as previsões nos grandes institutos nacionais e internacionais, e essa revisão da previsão trimestral, ela é feita todo final de mês. Então nós estamos no trimestre fevereiro, março e abril, caracterizado como um trimestre de chuvas muito acima da média, e de fato fevereiro foi com chuvas acima da média, e agora num novo processo de revisão, de consenso do Instituto de Pesquisas Espaciais, do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, e também do Instituto Nacional de Meteorologia, na revisão para o trimestre março, abril e maio, nós estamos só com 2 dias, a previsão de que essas chuvas reduzam, de fato, mas a Laninha deve persistir, né, até o final desse trimestre. Então a probabilidade é que diminua as chuvas, mas ainda a gente está sujeito ao... Estamos sujeitos a essas pancadas localizadas e não podemos, de fato, deixar de monitorar. Esse é o processo. Toda atenção é importante nesse período de inverno amazônico. O que me chamou a atenção nesse período é que, de fato, eu, pelo menos como cidadão, senti que choveu muito mais do que os outros anos. Agora, em outros anos, apesar de ter chovido um pouco menos, a gente enfrentou grandes enchentes, de grandes proporções, não enchentes localizadas em igarapés, né? O rio Acre transbordou, teve aquela calamidade toda, né? Porque agora mesmo a gente não está enfrentando uma grande enchente, né? E isso tem a ver com as medidas que o governo do estado vem tomando ao longo desses anos? E sim, se for o caso, quais foram essas medidas? Bem, esses sistemas globais, eles normalmente se combinam com determinados fenômenos localizados. Tá? Então, em 2014, por exemplo, nós tivemos uma chuva muito forte, tivemos um El Niño instalado, mas tivemos alguns bloqueios de massa de ar oceânica, tanto no Pacífico quanto no Atlântico. O que significou isso em 2014? Em 20 dias, choveu na bacia do Madeira 3.000 milímetros de chuva em 20 dias. Né? Então, isso, de uma certa forma, concentrou a chuva aqui na região amazônica, e essa chuva não foi para o sul do país. São Paulo secou, Goiás, Minas Gerais, foi uma seca tremenda. Posteriormente, nós tivemos 2015 no Acre, um outro fenômeno. Foi uma transição de El Niño e nós tivemos uma alagação muitíssimo forte aqui no estado do Acre. No entanto,
sejam fortes as chuvas ou não fortes as chuvas, o governo do estado tem um sistema de monitoramento instalado. Então, o que a gente faz? Nós processamos os dados, geramos informações pertinentes através de boletins e relatórios e subsidiamos os gestores e a Defesa Civil da tomada de decisão, motivo pelo qual a população do estado do Acre não é afetada com mortes, com grandes desastres, como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em São Paulo e outros estados brasileiros, em que as pessoas morrem nas inundações. Tá? Então aqui você tem casas carregadas, os bens das pessoas afetados, mas se houve alguma morte durante alguma inundação, foi por acidente, não pela inundação, porque nós temos um bom sistema de monitoramento instalado e, acima de tudo, o apoio das várias instituições de nível federal que trabalham no assunto e que nos assessora diretamente. Então, esse é um ponto fundamental. A ANA, Agência Nacional de Água, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, também o Serviço Geológico do Brasil. A gente tem o apoio de todas essas pessoas, os pesquisadores vêm para cá e trabalham conosco. Então, nós não temos um staff de meteorologistas, de hidrólogos, mas a equipe que nós temos é uma equipe que está sendo treinada, foi treinada por esses pesquisadores, por esses especialistas na área. Por isso a gente tem condição de fazer um bom monitoramento. Você poderia, assim, enumerar algumas dessas medidas? Claro, a parceria com os maiores especialistas, maiores institutos de pesquisa do país é fundamental, né? E eu não sei se todos os estados souberam fazer isso como nós fizemos, como vocês fizeram, né? Mas você poderia enumerar alguma dessas medidas? Parece que temos estações telemétricas, né? Vários dispositivos para poder monitorar de fato aqui. Perfeito. Como que seria isso? Nós temos um convênio através da SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a Agência Nacional de Águas e também com o Serviço Geológico do Brasil. E nessa parceria nós instalamos 32 plataformas ao longo das principais bacias hidrográficas do estado, nos principais rios, os grandes rios do estado. Essas 33 plataformas, elas emitem informações contínuas. Nós decidimos que a cada 15 minutos é bom. Se fosse a cada 5 minutos, também seria bom, mas é suficiente 15 minutos. Então eu recebo, em tempo real, a informação a cada 15 minutos de chuva, de nível de rio, de vazão, ou seja, o volume de água que está nos rios. E a partir desses dados, geramos boletins relatórios e também modelos hidrológicos que nos permitem saber se o rio vai continuar subindo ou se ele tem tendência de descida, e aí nós produzimos o material e a informação para orientar a tomada de decisão por parte dos gestores. Estamos desenvolvendo pesquisas dentro da nossa unidade de situação de monitoramento hidrometeorológico, testando modelos internacionais que possam nos alertar, nos avisar sobre essa situação. Modelo cota a cota, ou seja, eu começo a analisar a situação lá em Assis Brasil, passo por Brasileia, Chapuri, Capixaba, para saber o que vai acontecer em Rio Branco. Então, nós vamos fazendo essa modelagem através das diferentes cotas dos rios. Cotas são níveis, tá, do rio Acre nos diferentes pontos. Isso nos dá subsídio para gerar modelos de tendência, se vai subir, quanto tempo, etc. Também utilizamos modelos internacionais onde 10, 20, até 50 instituições da área de pesquisa hidrológica fazem análise para o mesmo ponto. E aí esses 50, como nós estamos trabalhando agora com o modelo europeu chamado GLOFAS, que ele trabalha com vazão, não com o nível, mas com o volume de água. E aí são 51 membros, 51 instituições fazendo a mesma análise. O que a gente faz? Nós agrupamos as 50 informações e trabalhamos com a média dessas 50 informações. E a partir daí nós vamos comparando com o que nós observamos. Na medida em que você compara o previsto com o observado, te dá mais confiança de uso desses modelos ou não. Então isso nos ajuda muito dentro da sala de situação a ter um prognóstico do que vai ser em termos de realidade de chuva e de possibilidade de inundação. Isso a gente faz para todos os rios do estado e também estamos fazendo agora para o Madeira. Tá? Por outro lado, essas pesquisas
E o diálogo que nós mantemos com os pesquisadores nos ajudam muito e com isso nós conseguimos implantar um sistema de alerta chamado TR62Q, né? Que é uma plataforma ambiental que automaticamente nós criamos um script, o nosso banco de dados vai lá no banco de dados da ANA, automaticamente puxa as informações para o Acre, vai no banco de dados do INPE, puxa essas informações para o nosso banco de dados, de forma que em tempo quase real, em alguns casos em tempo real mesmo, eu tenho essas informações e o sistema de alerta, como ele é dinâmico, através de um sisteminha de cores no mapa do estado, eu consigo visualizar qual é a área de risco. E sabendo que aquela área está em situação de risco, nós temos cores como indicativos do risco. Azul é observação, amarelo é atenção, laranja é alerta e vermelho é alerta máximo. Então, quando essas cores aparecem nos pontos estratégicos do mapa do estado, eu vou saber qual é a área que tem risco. Tá? E usamos outros modelos. Nós usamos modelos numéricos do INPE, nós usamos modelos numéricos da NASA, da NOAA, né, que é outro satélite. E com isso, diariamente, nessa labuta, né, como diríamos, diária de investigação, de análise desse conjunto imenso de informações, a gente faz um consenso para o Estado, que é o que sai nos boletins. Ou seja, uma síntese. Sim, a gente pode dizer que com todo esse aparato, essas conexões, esses equipamentos, ou seja, a gente vigia da terra e vigia do céu, tem várias instituições, vários internacionais, inclusive, especialistas de ponta, né? Temos artigos publicados sobre essa interação toda aí. Nossa, que maravilha. Eu acho assim, quer dizer, a gente então temos condições de previsibilidade real no caso de uma enchente. Na verdade, Maurício, os pesquisadores costumam dizer que a previsibilidade morreu, tá? Essa é uma expressão para dizer que as mudanças climáticas alteraram tanto as condições do tempo, ou seja, os extremos climáticos estão acontecendo. Na verdade, nós alteramos, né, a condição do planeta de uma certa forma, que as mudanças ambientais globais, promovendo a mudança do clima, gera eventos extremos em áreas que você nunca viu nada igual. Nós tivemos um exemplo em 2013, que na região do Liberdade, o Rio Liberdade, para os mais antigos, pessoas de 80 anos ou mais, dizendo que nunca viram uma inundação no Liberdade, em 2013 o Liberdade subiu tanto que carregou casas inteiras, que explodiram quando passaram debaixo da ponte. Isso não estava previsto? Isso não estava previsto, nós não tínhamos plataformas lá, porque era uma área que nunca tinha nunca tinha ocorrido um evento dessa natureza, e aconteceu. Então, o que acontece? Daqui para frente, tudo é possível. Né? Nós temos aí 1997, 2012, 2015, com inundações históricas, inundações extraordinárias, e outras inundações poderão vir piores que essa. Tá? Então, por isso nós temos que ficar alerta. A gente faz de tudo para acompanhar as previsões existentes, para ter uma ideia da tendência, mas nós não somos capazes de acertar 100%. Porque previsibilidade morreu. O clima da Amazônia saiu da curva. Isso é dito por um dos maiores especialistas do Brasil em mudanças climáticas, que é o Dr. Antônio Nobre. Ele fala, o clima saiu da curva. Nós temos que construir uma nova tendência de médias a partir de 2005, quando nós começamos a observar os eventos extremos de seca e a continuação e a frequência dos eventos de inundação, e construir uma nova série histórica, porque quando eu ploto a linha histórica de chuva ao longo dos meses, todos os meus gráficos observados ultrapassam essa linha. Isso significa que a climatologia do passado já não é tão adequada assim para você interpretar o presente e o futuro. Então nós temos que investir em estudos, investir na previsão, investir nos novos modelos. Por isso a gente se esforça para conseguir esses novos modelos. Porém, a gente ainda está aquém do que poderíamos estar. Nós não conseguimos fazer previsões para Igarapé. Infelizmente, os igarapés são muito estreitos, muito dejeto jogado dentro de igarapés, muito lixo. Intervenção humana, na verdade. Que a população, de uma certa forma, contribui para isso, né? Nós contribuímos para isso. E isso faz com que a configuração do rio mude. Tá? E
são tantos igarapés, a bacia de drenagem da Amazônia em geral e do Acre em particular é muito densa. Parece uma capilaridade, assim, parece um conjunto de fios de cabelo quando você olha o mapa do estado. Rios cada vez É maiores. muito denso, né, essa malha. Se for colocar plataforma que custa acima de 56 mil nesses igarapés, o governo não tem condição. E nós não temos gente para fazer isso. Então, a população pode contribuir na observação, tá? Assumir, ter mais percepção do risco, saber onde que o risco chega, né, na casa dela, à medida que o igarapé vai aumentando o seu nível, para ela mesma tomar a atitude de sair antes que o desastre aconteça. Bom, mas de qualquer modo, pelo que eu vi, eu acho que o estado do Acre, apesar de... Está bem equipado. Está bem equipado, eu acho que é um dos mais preparados do país. Somos modelo para a região norte. Vários estados da região norte têm nos visitado e procurado levar nosso modelo para as suas regiões. No meio desse quadro de imprevisibilidade, o que a senhora recomenda para a população em geral? A senhora já deu uma dica. Sim. A população ela pode e deve ficar alerta aos seus igarapés. Exatamente. Não só não sujando, mas informando as autoridades se ela vê uma mudança abrupta no nível desses igarapés. Exatamente. Isso é fundamental. A população pode fazer monitoramento. Para fazer monitoramento, você não precisa ser especialista na área. A visualização, a sensibilidade das pessoas que já estão habituadas a uma tendência do rio pode ajudar. Por outro lado, elas podem também colocar estacas para dizer, olha, se o rio estiver se aproximando desse ponto da minha casa, é hora de eu sair. Mas, então, Perfeito. isso é uma coisa, é um pedaço de básico, pau. né? Tá? É básico. Coloca ali. Pode também graduar uma garrafa PET e colocar no quintal e ver quanto de água está caindo. Perfeito. Né? E aí ele vê se aquela garrafa PET encheu em menos de 24 horas, isso é um risco. Essa água vai afetar o igarapé. Então nós podemos fazer pluviômetros artesanais e disseminar isso nas escolas. Os professores têm que trabalhar a gestão de risco nas escolas. As escolas precisam ensinar aos filhos que poderão depois ensinar aos pais. Então, gestão de risco, como o nosso projeto Comunidades Resilientes, que tem algumas escolas de Rio Branco, se eu não estou equivocada, são 2 aqui, mais 5 no interior, Assis, Brasileia, Chapuri e Capixaba, nós podemos, de uma certa forma, ter crianças orientadas com maior percepção do risco. Existe algum convênio entre o IMC e a Secretaria de Educação aqui em Rio Branco? Existe Porque um isso seria convênio fantástico. entre a Secretaria da Educação, a SEMA, o IMC e o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, nas escolas, mas isso precisa ser multiplicado. Eu tive a boa notícia de que o prefeito Marcos Alexandre pediu que a Defesa Civil faça orientações nas escolas públicas de Rio Branco. Isso é muito bonito. E isso tem que continuar e multiplicar. E não só na cidade, na zona rural também, porque zona rural é afetada. Exemplo do que foi 2015, em que nós fazíamos busca ativa de produtores rurais nas áreas que nós não tínhamos plataforma. Nós temos uma metodologia na sala de situação que ajuda, mas a população precisa melhorar a sua percepção do risco de desastre. Nós vivemos uma sociedade de risco. E vivendo uma sociedade de risco, não dá para a sociedade ficar esperando só que o governo faça. Todos somos responsáveis e a colaboração e o trabalho conjunto é fundamental. Perfeito. Bom, você falou algumas coisas assustadoras para mim, né? No caso das mudanças climáticas. Você poderia explicar um pouquinho o que são essas mudanças climáticas que assolam o planeta? Muita gente duvida, acha que isso é conversa fiada. Tem os céticos que não acreditam, né, que as mudanças do clima estão acontecendo. Mas nós temos evidência, né, de que, especialmente na Amazônia, de que nós estamos aí com um período totalmente diferenciados do passado em termos de clima. Aquela friagenzinha que acontecia no passado, no Acre, quase não acontece mais. Realmente. Tá? Antigamente, as inundações ocorriam a cada 5, 7 anos. Hoje, praticamente, nós estamos com inundações acima da cota de alerta e de transbordamento quase todos os anos. Então, o que é isso? As secas severas, cada vez mais. O rio sai de 18,40 metros, vai para 1,30 metros. Isso não é mudança climática? Isso não é um evento extremo? Né? Então, existem mudanças ambientais globais, mudanças climáticas, que são naturais, mas existem aquelas intensificadas
extremos intensificados pelo homem. O exemplo é a inundação de Igarapé. Né? Se nós pastoreamos o Igarapé com volume excessivo de lixo, obviamente, quando chega a chuva, ele não vai suportar, vai extravasar e vai ocupar a habitação, a área que está ocupada, próximo do seu leito. Então, nós estamos convivendo com extremos climáticos fortes, a população tem uma parcela de participação nesse processo, embora a mudança climática ela aconteceu e vem acontecendo ao longo da idade da Terra, como um todo, né, pode-se dizer. Mas nós estamos, de uma certa forma, exacerbando o processo. De fato, a gente nunca teve 8 bilhões de pessoas interferindo em vários ecossistemas simultaneamente, né? Exatamente. Então, isso tem que se considerar. A humanidade nunca foi tão grande, nunca ocupou, nunca dominou os espaços físicos desse planeta como está fazendo agora. E se fosse todo esse habitante, né? Todos esses habitantes ocupando o planeta, mas de forma sustentável, respeitando os limites da natureza, com certeza a coisa seria diferente. Mas nós, com certeza, contribuímos para a intensificação desse processo natural. Me parece que o quartel-general aqui que está combatendo, vamos dizer, pelo menos os efeitos dessas mudanças é o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, né? Qual o papel e a abrangência do IMC para o Estado? Bem, o IMC ele tem que trabalhar em duas linhas. É o papel dele, né? Instituto de Mudanças Climáticas e regulação de serviços ambientais. Então, ele faz a regulação de serviços ambientais para evitar o impacto desse serviço e conservar esse serviço para uso da própria humanidade, né? Dos acrianos, no caso. Então, ele tem uma parte ligada à mitigação, e para isso ele trabalha com mecanismos de rede de serviços ambientais, né? Por performance, reduzindo o desmatamento, evitando emissão, reduzindo a degradação, contribuindo, né? E desenvolvendo mecanismos para a redução de desmatamento, queimadas, para não degradar a floresta, mas também ele tem a parte de mitigação e de adaptação. Mitigar o efeito das mudanças do clima e se adaptar a essa nova realidade que aí se instalou. Então, esse monitoramento é um mecanismo de adaptação que o governo desenvolveu através da SEMA e do IMC, exatamente para permitir a adaptação a essa nova realidade. Perfeito. Entre outras. Perfeito. Vera, o programa, infelizmente, ele é curtinho, está chegando ao fim, a gente poderia conversar a tarde toda sobre isso, com certeza. Sim. Tem mais alguma coisa importante a respeito do que está acontecendo em termos de clima, de estação chuvosa, que você gostaria de deixar para a população? Olha, as pessoas interessadas em conhecer o nosso trabalho, nós estamos abertos à disposição para atender qualquer cidadão acreano, qualquer cidadão do mundo que tenha interesse em conhecer de perto o que a gente faz. E eu quero aqui deixar uma coisa bastante importante, porque nós temos um suporte muito grande de estudantes. Os estudantes que serão os futuros gestores de amanhã, eles estão num processo de aprendizagem dentro da sala de situação. Isso para mim é muito importante, porque a sala de situação contribui para formar pessoas, para formar futuros profissionais. Também estamos dispostos a receber escolas e outras instituições que queiram nos visitar. Nós temos um sistema de recepção de visitas e nós estamos abertos para isso. Perfeito, Vera. Muito obrigado pela entrevista, viu? Foi muito esclarecedora. Obrigada pela oportunidade. De nada, minha querida. O programa Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida no nosso planeta e na Amazônia. O nosso boa tarde especial vai para todos os aniversariantes desse mês de março e para o imortal Tom Jobim, que celebrou o mês, lembrando aqui, que no Brasil, quando as nossas chuvas se despedem graciosamente do verão. O Planeta Acre é o momento verde no seu rádio e chega ao seu final. Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, às 13h30, às 14 horas. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito carinho para todos vocês. Aguardamos seu telefonema e sugestões. Apresentação Maurício Galvão, produção musical William de Arruda, divulgação em mídia e fotografia Cristina Lacerda, sonoplastia Zé Silva, jornalista responsável Júnior César e Wilson Nascimento, direção executiva de programação e produção Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira. Fique agora com a música Águas de Março de Tom Jobim e boa tarde para todos.